Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui mais um dia, mais uma escola bíblica dominical. Estamos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Nós começaremos de um jeito diferente a nossa aula. Antes de nós orarmos, eu quero ler o nosso textuário da lição de número 9, que é a lição que nós vamos estudar hoje. Ela está em 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 17. A versão que nós usaremos nesse textuário é a Nova Almeida atualizada. Os irmãos perceberão a profundidade deste versículo que diz assim: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém. Irmãos, a lição de hoje vai falar sobre o Espírito Santo. Então nós vamos rogar a ajuda dele, nosso divino Paracleto, para que nesta manhã nós compreendamos a sua vontade. Feche os seus olhos, vamos orar para iniciarmos a nossa aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos nesta manhã tão especial, com o intuito de aprender um pouco mais da sua palavra. Nos ajuda a compreendermos esses assuntos e, o melhor, a colocar em prática em nossa vida. Nós necessitamos do Senhor, somos seus filhos, seus alunos, somos carentes da sua orientação e é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa verdade prática diz que é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Por que defendê-la? Porque os irmãos percebem na capa da lição que nesse trimestre nós estamos estudando a defesa da fé cristã. Os irmãos podem ver comigo a forma como nós, ao longo das últimas lições, temos explorado o combate a certas heresias que sim, são antigas. Algumas datam da época de Jesus e algumas até mais antigas ainda, e que hoje se apresentam com uma nova roupagem, com uma nova aparência. Então, através dessas lições, Deus tem nos dado graça para nos preparar, para fazer com que nós tenhamos ali o preparo necessário e combatamos essas heresias que hoje assim se apresentam. Meus irmãos, a lição 9, como eu disse, vai falar quem é o Espírito Santo. Então nós vamos falar sobre o Espírito Santo de uma maneira muito especial. Eu convido os irmãos para, junto comigo, abrirem sua Bíblia e fazermos a leitura bíblica em classe. Caso você não esteja próximo da sua Bíblia, na lição ela dispõe os versículos. Os editores da CPAD já colocam aqui os versículos listados, que nós faremos na leitura de cada lição. Então os irmãos podem acompanhar na Bíblia ou na sua lição a leitura que faremos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 17, depois o 26, e mudamos depois para o capítulo 16, lendo dos versículos 7 ao 14. Vamos proceder, irmãos, à leitura desses versículos, que diz assim: João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade,
ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E me glorificará, porque há de receber o que é meu e vô-lo-á de anunciar. Amém. Meus irmãos, como é maravilhoso nesta manhã nós recebemos essa oportunidade. Nesta lição, irmãos, ao longo desses 3 tópicos, nós temos alguns objetivos, né? Nesse primeiro tópico, que vai falar sobre o Consolador, o intuito da lição é mostrar o Espírito Santo como o Consolador, esse aspecto consolador do Espírito Santo. Depois, no segundo tópico, nós vamos correlacionar a deidade, né, a divindade, os atributos e a obra do Espírito Santo, o que o torna divino, os seus atributos e a sua obra. E no terceiro tópico nós vamos identificar algumas heresias antigas e as formas como elas se apresentam hoje, atualmente, com o intuito de combatê-las, logicamente. Então, o melhor é a forma como a lição foi construída, uma maneira muito lógica, é identificando quem é o Espírito Santo, o seu papel como consolador, depois reafirmando a sua deidade, né, a sua divindade, depois mostrando para nós os seus atributos e a sua obra, para enfim, depois de conhecido o Espírito Santo um pouquinho melhor, possamos defendê-lo contra essas heresias que se apresentam nos dias de hoje. Irmãos, e na introdução da nossa lição, nós mostramos que a identidade do Espírito Santo é amplamente revelada na Bíblia Sagrada. Quando nós analisamos as Escrituras, nós vemos a presença do Espírito Santo desde Gênesis até Apocalipse. Em alguns livros e em alguns episódios, mesmo que subjetivamente o Espírito Santo está ali. Mas na sua grande maioria, a palavra de Deus apresenta o Espírito Santo de maneira direta, apontando ali os seus atributos, que são atributos diretos de Deus, portanto, reafirmando a sua deidade, a sua divindade. O Espírito Santo, irmãos, nos seus atributos divinos, nas suas obras e funções, a palavra de Deus mostra esses atributos, funções e atribuições, sendo atribuições e funções do próprio Deus, reafirmando a deidade do Espírito Santo. Então, é muito importante que nós, de confissão pentecostal, façamos um estudo, nos dediquemos na compreensão desse assunto, porque o Espírito Santo está presente em nosso dia a dia, em nossa dinâmica da igreja, e assim cremos na sua atualidade, na sua atuação, e cremos no Espírito Santo como Deus. Então, nada melhor do que estudarmos sobre isso. Uma coisa também, irmãos, é importante dizer: esta crença na figura do Espírito Santo como Deus, a partir de suas funções, atribuições, não é uma doutrina moderna, nova, que surge com as Assembleias de Deus, de maneira alguma. Nós vemos que desde o início do apostolado, desde os apóstolos, os discípulos e o próprio Jesus, coloca o Espírito Santo neste patamar divino, porque ele recebe atribuições que são do próprio Deus. Então, os apóstolos, a igreja apostólica, a igreja da era pós-apostólica, a igreja primitiva, as igrejas dos séculos seguintes reafirmam a deidade do Espírito Santo, o seu papel e as suas atribuições como sendo do próprio Deus, e crendo na sua atuação dinâmica na administração da vida espiritual e da manutenção da igreja. Então, o primeiro tópico, nós vamos falar sobre o Consolador. Quando nós olhamos João no capítulo 14 e o versículo 16, que fez parte da nossa leitura bíblica em classe, os irmãos vão perceber aqui no versículo 16 que são palavras de Jesus quando ele diz assim, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Irmãos, Jesus disse aos seus discípulos que estava próximo da sua partida. A sua ascensão ao céu estava se aproximando, e voltando para os céus, Jesus disse, olha, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador.
Um outro consolador, essa palavra outro diz respeito da qualidade consoladora do próprio Jesus. Então Jesus era um consolador, estava cuidando dos seus discípulos, cuidando dos crentes desta era, estava cuidando ali do nascimento da igreja, mas haveria um outro consolador. Então a palavra outro refere-se a Jesus como consolador, porque literalmente consolava os seus em vida, durante o período pós-ressurreição, antes da ascensão, agiu como um consolador dos seus discípulos, da igreja. Mas este outro consolador citado por Deus, por Jesus Cristo, referia-se ao Espírito Santo. Então Jesus disse: olha, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro consolador para que fique com vocês para sempre. E Ele fala: o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, não o conhece, mas vocês o conhecem porque Ele habita em vós e Ele estará em vós. Então, como eu disse, a palavra outros que aparece aqui, o Novo Testamento é escrito inteiro em grego, é a palavra allos ou alos, que significa outro da mesma natureza. É quando eu me refiro a outro ser humano, porque o ser humano, como eu, é de mesma natureza. Então Jesus usa essa palavra justamente para demonstrar que o Espírito Santo teria um papel como consolador, mas também era de mesma natureza de Jesus Cristo. Então a palavra outros, que o Testemunho de Jeová usa às vezes, infelizmente, é a palavra héteros, que significa outro do usual, outro de diferente. E logicamente aqui é um ensino equivocado, um ensino que não concorda com a palavra de Deus. O termo do dicionário Vide, o dicionário Vide afirma: o termo alós expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo heteros ou héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro tipo de diferente ou algo não similar. Cristo prometeu enviar outro consolador, outro alós, do mesmo jeito, da mesma natureza. É dessa forma que cremos e não com a palavra héteros, como creem, infelizmente, os testemunhas de Jeová. No segundo subtópico, nós vemos que o Espírito Santo, como diz o versículo 7 do capítulo 16, também fez parte da nossa leitura, diz assim: olha, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, a ascensão de Jesus marca o início do ministério terreno do Espírito Santo, não o início de sua atuação, não o seu surgimento, a sua existência, mas o início do ministério terreno do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo inicia-se, e o termo usado aqui para falar do Espírito Santo no versículo 7 é o termo da palavra grega parakletos, que vem da junção de duas palavras gregas, a palavra pará, que é ao lado ou ao próximo, e a palavra kalel, que é chamar e convocar. Então é chamar para próximo de nós, é a palavra usada para defensor, para advogado, intercessor, para auxiliador ou ajudador. Então a palavra grega que aparece aqui para falar do Espírito Santo é a palavra parakletos. Então o Espírito Santo é o nosso divino paracleto, no sentido de ser o ajudador, aquele que nos auxilia, aquele que intercede, aquele que nos defende, aquele que está ao lado, que está próximo, chamando e convocando e nos auxiliando. Então, neste contexto, o Espírito Santo é tido como consolador, porque é enviado pelo Deus Pai em nome de Jesus Cristo para nos ensinar, para nos fazer lembrar daquilo que Jesus ensinou e nos auxiliar em nossas fraquezas e nos dar poder para testemunhar de Cristo. Então, olha o papel consolador, o papel do paracleto, o papel de ajudador, de auxiliador do Espírito Santo, nos fazendo então
esta graça de sermos ajudados por Ele. E o terceiro subtópico fala o seu uso no Novo Testamento. Então o termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Ele aparece 4 vezes no Evangelho segundo João, e depois aparece também lá nas cartas, em 1 João capítulo 2 e 1, ele também é traduzido da palavra Paracleto. É lógico que em algumas passagens, por exemplo, as 4 passagens no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, Paracleto é traduzido como Consolador, referindo-se ao Espírito Santo dessa forma. Então a palavra Parakletos, do grego, é traduzido como Consolador nessas 4 vezes. Mas o interessante é que lá na primeira carta de João, capítulo 2, o versículo 1, a palavra Parakletos, do grego ali, é traduzido como advogado. Então, mostrando esse papel auxiliador do Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida. O nosso divino Paracleto nos auxilia em nossas fraquezas, suprindo nossas faltas, intercedendo por nós e advogando em nosso favor. Desta mesma forma é traduzido em 1 João 2 e 1. Então, o Espírito Santo, na maioria de suas menções, principalmente nas cartas joaninas, na forma como é escrito, o Espírito Santo aparece sempre como o nosso Paracleto, o nosso auxiliador. Ele, após a ascensão de Jesus, exerce um ministério terreno muito mais presente, trabalhando na dinâmica da igreja, cuidando da igreja, administrando a igreja, mas também atuando no indivíduo, na pessoa, no crente, nos modificando, mas principalmente nos auxiliando em todos os momentos da nossa vida. Então o Espírito Santo, meus irmãos, creia, é o meu divino Paracleto, o nosso divino ajudador. É Ele quem está ao nosso lado, cuidando de nós, nos auxiliando, nos ajudando. E somos gratos a Deus pelo Espírito Santo, né, irmãos? Vamos para o nosso segundo tópico, que vai falar sobre a sua deidade, os atributos e obras. Irmãos, o nosso segundo tópico vai falar sobre a qualidade do Espírito Santo de ser reconhecido como Deus, a sua deidade ou a sua divindade. Então, a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia Sagrada e é manifestada de maneira que os nomes de Deus, Deus Pai, e os nomes do Espírito Santo aparecem sempre de maneira alternada, colocando em cada um deles atribuições semelhantes ou iguais. Então a atuação, as atribuições, funções, são em dados momentos a mesma de ambos, e os nomes de ambos aparecem alternadamente em diversas passagens ao longo da Bíblia. Então no Antigo Testamento vemos isso de maneira muito presente, falando do Espírito de Deus, ou falando de Deus propriamente, e aparece também muito no Novo Testamento. O Espírito Santo é Javé, né? O Espírito do Senhor possantemente que se apossou dele. Aquele versículo famoso lá no livro dos Juízes, no capítulo 15 e o versículo 14. A palavra, o Espírito do Senhor, aparece com atribuições que são feitas, inclusive, em outras passagens ao próprio Deus. No entanto, na sequência desse mesmo texto, então, Juízes 15 e 14, aparece o Espírito Santo de Deus se apossando dele. E depois, na mesma sequência, lemos que depois de ter traído a confiança do Senhor e ter sido enganado por Dalila, Sansão, como diz o versículo 20 do capítulo 16, não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, o Senhor aqui, Javé, aparece também como sendo e tendo a mesma atribuição do Espírito Santo. Então a Bíblia fala no capítulo 15, olha, o Espírito do Senhor se apossou dele. E depois no capítulo 16, olha, o Senhor já tinha deixado ele. Então repare, e isso acontece frequentemente na Bíblia, os nomes de Deus, o Senhor, e os nomes do Espírito Santo, o Espírito do Senhor, aparecem de maneira alternada, mostrando esta divindade, a trindade ali sendo una, sendo a mesma pessoa.
Então, dessa forma, tanto o Espírito de Deus, como o Senhor, o Espírito do Senhor, são nomes divinos que são usados alternadamente. Isso fica claro também, irmãos, no Novo Testamento, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, mas, eu repito, o Antigo Testamento está recheado de passagens que corroboram esta ideia. Lá em Êxodo capítulo 17, versículo 7, e depois Hebreus 3 e 7 ao 9, o Deus de Israel, da mesma forma, é apresentado frequentemente na Bíblia como o Espírito Santo de Deus e como o próprio Deus. Então, a divindade do Espírito Santo ela é confirmada pela Bíblia simplesmente por, em muitos momentos, usar o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, alternadamente nos meus episódios como o próprio Deus, como o próprio Senhor. Então, isso corrobora e confirma a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Inclusive há uma ideia, inclusive muito combatida pelo pastor Elinai Cabral, pelo pastor Cláudio Honor de Andrade, o pastor César Moisés, grandes homens de Deus que defendem na teologia pentecostal este Deus esquecido, né? Porque às vezes nós citamos ele como a terceira pessoa da Trindade, achando que há posições, né? Ele é o terceiro colocado, o último, o menor. Não, irmão, o Espírito Santo é Deus. Ele é o terceiro porque nós o citamos desta ordem, mas ele é Deus, ele é Cristo Jesus, o Espírito Santo é Deus, é a Trindade e assim por diante. Então, a divindade do Espírito Santo deve ser, logicamente, crida de maneira incondicional, porque a palavra de Deus reafirma, confirma reiteradas vezes. No segundo subtópico, a lição nos leva para a compreensão de alguns atributos do Espírito Santo. Então, a divindade do Espírito Santo também é confirmada por seus atributos. Então, a divindade do Espírito Santo revelada na Bíblia Sagrada revela-se também através de seus atributos divinos. Então, imagine, irmão, se o Espírito Santo tivesse na Bíblia Sagrada atribuições físicas. O Espírito Santo se manifestou e ele foi responsável por andar por esse mundo pregando o Evangelho, coisas que não foram atribuídas a Deus. A sua divindade seria questionada, logicamente. Mas atributos do Espírito Santo são os mesmos atributos que a palavra de Deus imputam ao Senhor Jesus, que imputam a Deus Pai. Então, os atributos divinos comprovam também a deidade do Espírito Santo. Então, atributos que acontecem da mesma forma com Jesus, dando a ele atributos que são dados a Deus e assim por diante. Atributos que o Espírito Santo recebe e que são comunicáveis com Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então, a sua onipotência. Então, as Sagradas Escrituras afirmam que o Espírito Santo é fonte de todo poder, assim como fala que ele é a fonte de poder e milagres, também atribuindo isso a Deus. A sua onipresença é um outro atributo incomunicável do Espírito Santo, porque ele está presente em todos os momentos, se faz presente em todo o tempo, em todos os lugares. Isso é bem verdade, porque o Espírito Santo está aqui em nossa igreja em Matão, num culto das 7 às 9, agindo na igreja, distribuindo dons espirituais, renovando crentes, batizando com o Espírito Santo, ao mesmo tempo que está na nossa igreja lá de Araraquara, de Ribeirão Preto, de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, e muitas vezes nos mesmos horários, que os cultos são horários semelhantes, e o Espírito Santo está lá agindo, trabalhando naquela igreja, assim como em outros países, como está em nossa. Isso mostra a onipresença do Espírito Santo, que é um atributo incomunicável de Deus também. Então o Espírito Santo é Deus. Depois nós continuamos algumas outras atribuições, como o conhecimento profundo de Deus a respeito do coração dos seres humanos. Ele conhece tudo, tem a ciência de tudo, a sua onisciência, sabendo os desejos, as intenções, são atributos incomunicáveis de Deus também, e isso corrobora a deidade do Espírito Santo. E também o conhecimento do futuro, o que o torna, logicamente, onisciente.
Então, além de ter a ciência do que passa no coração, nas intenções humanas, nos planos humanos, nos pensamentos humanos, ele tem o conhecimento prévio do que acontecerá futuramente. Então, as minhas decisões, os caminhos que eu vou trilhar, a sua igreja e assim por diante. Então, o Espírito Santo também tem esta função, essa atribuição que é incomunicável, que é a atribuição do próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Isso corroborando a deidade do Espírito Santo em seus atributos. Irmãos, isso é tão verdade que a eternidade é um atributo de Deus, que é incomunicável. Deus não foi criado, Ele é e subsiste de sempre para todo sempre. E o Espírito Santo de Deus é chamado de Espírito Eterno, lá em Hebreus 9:14. Então, a existência eterna, de sempre para sempre, do Espírito Santo também aparece aqui, dentro da sua atribuição. O nosso terceiro e último subtópico dessa segunda parte da lição fala sobre as obras do Espírito Santo. Irmãos, são inúmeras as obras do Espírito Santo, registradas na Bíblia Sagrada e presenciadas por nós, em nós e na Igreja de Cristo. Olha, o Espírito Santo, a Bíblia vai citar algumas, nós não vamos ler as referências por questão de tempo, mas a lição dispõe cada referência bíblica. Então, nós vemos algumas das obras do Espírito Santo, lá em Lucas 1:35. Ele gerou Jesus, ele é quem dá a vida eterna, Gálatas 6:8. Ele é quem guia o seu povo, Salmo 143:10, ou Isaías 63:14, Romanos 8:14 e assim por diante. O Espírito Santo é o Senhor da igreja, ele é o santificador dos fiéis, Romanos 15:16, nós veremos inclusive nas lições próximas. O Espírito Santo ele aparece habitando no crente, então ele faz habitação nos crentes. Ele é o autor do novo nascimento, o autor da vida e é o distribuidor dos dons espirituais. Estas são algumas, não todas, algumas das obras do Espírito Santo. Por isso, irmãos, a dispensar a figura do Espírito Santo é culminar em um pecado que não tem perdão. Não atribuir ao Espírito Santo, irmãos, a sua obra é pecar contra o Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo tem uma atuação presente na igreja, as suas obras são manifestas em nós, como pessoas, como crentes, e na igreja, num coletivo. Então o Espírito Santo atua na igreja, distribuindo dons espirituais, suprindo essas necessidades espirituais e organizando a dinâmica da igreja, capacitando crentes e assim por diante. Ele age no mundo, age no não crente, no ímpio, preparando-lhe o coração, preparando e quebrando as cadeias para receber a palavra de Deus e assim por diante. Então, é muito, irmãos, amplo o ministério do Espírito Santo, mas nós não podemos deixar de atribuir a Ele as suas obras. É Ele quem habita em nós, Ele é o autor do novo nascimento, como a própria palavra de Deus diz em João 3:5 ou Tito 3:5. Ele é o autor da vida e principalmente o distribuidor dos dons espirituais. Inclusive Ele distribui da maneira que quer, de acordo com a necessidade da igreja. Os dons espirituais são para edificar a igreja. Então o Espírito Santo usa o indivíduo crente, edificando o coletivo, edificando a igreja. A atribuição, obra do Espírito Santo. Não é mérito meu, irmãos, ter um dom que edifica a igreja. Não é mérito meu, isso é dom do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo. E ele também age no crente, produzindo fruto, auxiliando o crente, fazendo nascer de novo, o convencendo, o constrangendo, o afastando do pecado e assim por diante. Então a Bíblia revela todos esses atributos que são incomunicáveis de Deus e revelam-se no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Então, todas essas afirmações que vimos nesse segundo tópico corroboram e confirmam a deidade, a divindade do Espírito Santo. Os irmãos não podem nunca levantar dúvidas sobre esta verdade. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Ele é um só com Deus Pai, com
com Jesus Cristo, Filho, e o Espírito Santo forma esta trindade que é o Deus a quem servimos. Amém, meus irmãos? Nós vamos então para o nosso terceiro e último tópico, falando sobre algumas heresias antigas e algumas heresias novas a respeito do Espírito Santo. Nós identificaremos rapidamente e falaremos sobre a importância de combatê-las. Irmãos, a figura do Espírito Santo é o último elemento que aparece na Bíblia Sagrada como um advento. Então, nós vemos todo um período do Antigo Testamento de preparação da humanidade para receber o Messias. Então nós vemos desde o nascimento do homem, da sua criação, a sua queda com o pecado, nós temos a necessidade de um Salvador. E o Antigo Testamento registra esta história focando no povo a quem Deus escolheu, a nação de Israel, e como Deus daria o Messias para a humanidade. Houve a plenitude dos tempos, o período da helenização da cultura grega, romana e assim por diante, idiomas, a maturidade que a lei que Deus deu a Moisés produziu na humanidade, etc. Tudo isso culmina no nascimento de Cristo, o Messias. O nascimento do Messias, irmãos, e seu ministério, sua vida, sua morte, a redenção de nosso pecado pelo sacrifício de Cristo, nos dando a salvação, também muda a dinâmica da adoração e da salvação, porque agora salvos por Cristo, não prendidos mais pelas amarras da lei, não necessitamos mais de pedágios para o acesso a Deus, porque ganhamos esse acesso direto através de Cristo. Cristo morre, ressuscita. Após a sua ascensão, a igreja então a humanidade recebe o divino Paracleto, o Consolador, o Auxiliador, aquele que seria o enviado de Deus para auxiliar a igreja e os crentes na sua trajetória. Mas desde a antiguidade, irmão, é consenso que o Espírito Santo sofreu algumas injustiças ao longo dos séculos. Como era uma teologia, digamos assim, uma realidade nova, então a igreja apostólica, a igreja pós-apostólica, a igreja primitiva, ou seja, esta igreja do primeiro século, ela, assim como até ali o quarto século, era uma igreja que estava ainda se firmando nesta teologia nova, que é a teologia de Cristo, a salvação por meio de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo, a realidade do Espírito Santo era algo novo. Então, o que acontecia? Frequentemente, não havia consenso quanto à figura do Espírito Santo. E isso, irmãos, foi tratado, nós vemos a própria Bíblia registrando isso, pessoas como o apóstolo Paulo, Tiago, Pedro e alguns outros, se responsabilizando, Lucas fazendo isso brilhantemente em Atos dos Apóstolos, doutrinando a igreja do Senhor a respeito da atuação, da atualidade do Espírito Santo, de sua deidade, o complemento ao Evangelho de Cristo que o Espírito Santo tem. Então, eles passaram muito tempo conscientizando, ensinando, doutrinando a igreja do Senhor, mas infelizmente surgiram ali alguns desentendimentos a respeito do Espírito Santo. Então, nas primeiras décadas, depois do Concílio de Nicéia, surgiram algumas interpretações a respeito do Espírito Santo. A primeira, que a lição cita, são 3, são os arianistas, baseados nos pensamentos de Ario, que consideravam o Espírito Santo como criatura, porque ele fora criado por Deus. Esse era o entendimento dos arianistas. O Espírito Santo fora criado e, posteriormente, Eunômio, que era um dos arianistas mais radical, considera o Espírito Santo como a mais nobre criação produzida pelo Filho, por Jesus, a pedido de Deus. Então, esta crença de que o Espírito Santo era algo realmente especial, era algo divino, digamos assim, mas criado por Jesus a pedido de Deus Pai. Então, essa ideia arianista é uma heresia que surgiu ali após o Concílio de Nicéia,
baseado nesse pensamento diário, principalmente de eunômio, essa crença de que o Espírito Santo é uma criatura e não Deus. A Bíblia não corrobora com esta ideia e nós não cremos assim. O Espírito Santo é Deus, já vimos isso nos tópicos anteriores, reafirmando a sua deidade, a sua divindade. Uma outra crença que surgiu foi a crença dos tropicianos. Era uma seita que surgiu no Egito, ali na África, cujo nome vem de tropos, que quer dizer figura. Então, um dos principais pensadores dessa crença, desta heresia, é Atanásio, que assim o denominou por causa da sua exegese figurada, que diziam ser o Espírito Santo um anjo ou uma criatura. Então, os tropicianos, assim como os arianistas, tinham uma crença similar, herética, de que o Espírito Santo, os arianistas criam que o Espírito Santo era uma criatura, criado e não Deus. Agora, os tropicianos criam que Deus era uma criatura criada, mas tinham nele uma figura mais angelical e, em alguns casos, colocavam o Espírito Santo até como anjos. Isso foi amplamente combatido pela igreja pós-apostólica. Após o concílio de Nicéia, aqueles que criam na deidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, crendo no Espírito Santo como Deus, nós também vimos ali um combate muito ferrenho dessa teologia, que é herética, infelizmente. E uma terceira heresia que se levantou, baseado nessas discordâncias, após o concílio de Nicéia, foi a pneumotomacianos, que surgiram depois dos tropicianos, o termo pneumatokai, que vem da junção de pneuma, que é espírito, e machomai, ou macomai, que é falar mal ou dizer contra. Então eram aqueles que se diziam opositores do Espírito. O principal defensor dessa heresia era Eustáquio de Sebaste, que viveu ali do ano 300 a 380. Defendia essa heresia que negava ferozmente a divindade do Espírito Santo. Então, diferente dos arianistas e dos tropicianos, que não criam que o Espírito Santo era Deus, mas viam no Espírito Santo algo ali divino, digamos assim. Um cria que ele foi criado por Jesus e por Deus, e outros criam que ele era um ser angelical, tinham ali certa divindade. São heréticos esses pensamentos, mas ainda davam ali um ponto de divindade ao Espírito Santo. Essa terceira heresia, liderada por Eustáquio de Sebaste, era uma crença herética ao máximo, porque eram declaradamente contra, inclusive o termo, pneumatomacianos, que vem do termo pneuma, que é espírito, e machomai ou macomai, que é falar mal, é ser contra. Então eles eram declaradamente contra e negavam ferozmente a divindade do Espírito Santo. Irmãos, essas heresias antigas que apareceram ali no 3º, no 4º século, são heresias que se mostram antigas, nasceram ali nesses séculos iniciais da igreja, mas os irmãos perceberão que essas heresias se desprenderam destes séculos iniciais e na atualidade se mostram com uma nova roupagem. Inclusive esta é a preocupação central dos irmãos que escreveram esta lição desse trimestre. É a defesa da fé cristã contra doutrinas antigas que aparecem hoje com uma nova roupagem e que nós devemos ter o devido cuidado. Então os irmãos vejam no segundo subtópico, essas heresias se apresentam na atualidade. Existe um grupo religioso chamado os Testemunhos de Jeová, que é seguidor dessa antiga linha teológica arianista, que crê no Espírito Santo como criatura. Os líderes dessa denominação religiosa negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Quando nós lemos lá, eu a tenho em casa, a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, toda a citação do Espírito Santo está em letras minúsculas, por exemplo. Então eles colocam o Espírito Santo e substituem alguns episódios, como o Espírito de Deus, mudam esse escrito para a força ativa de Deus. Então
Então colocam o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não como uma pessoa, mas como uma força ativa de Deus. Porque não creem no Espírito Santo como Deus, mas creem no Espírito Santo como uma força, como algo criado por Deus simplesmente. Isso acontece em muitos momentos. Lá em Atos 2,14, a Bíblia, da tradução do Novo Mundo, dos Testemunhas de Jeová, mudam, a expressão "e todos ficaram cheios do Espírito Santo", que é a expressão Elohim, Ruach Elohim, que é o Espírito de Deus, que aparece 11 vezes no Novo Testamento e no Antigo Testamento, por diversas vezes. Eles mudam esse escrito e traduzem na sua tradução do Novo Mundo, na TNM, por força ativa de Deus também. Então repare, irmãos, vários episódios que o Espírito Santo aparece agindo claramente como Deus, por recebendo inclusive atribuições divinas. Essa denominação religiosa, esse grupo religioso, classifica não como uma pessoa, mas como uma força ativa de Deus, como se é Deus fazendo, e o Espírito Santo não é uma pessoa, mas uma criação de Deus. E nós não cremos assim. O Espírito Santo é uma pessoa. Há atribuições a dele que o tornam uma persona, atribuições de caráter e morais, e que tornam o Espírito Santo pessoa. A Bíblia corrobora essa ideia. Então veja, uma teologia herética que surgiu lá nos primeiros séculos, século 2, 3, 4 século, lá de Ário, os arianistas, deságua numa crença de um grupo religioso nos dias atuais. Então a importância, irmão, de nós conhecermos melhor o Espírito Santo e termos lastro para defendermos a nossa fé, uma fé pentecostal clássica. Somos pentecostais, cremos na atualidade dos dons, na atuação ministerial do Espírito Santo, agindo no crente, agindo na igreja, e cremos que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus e ponto final. E essas crenças heréticas subsistem até hoje, infelizmente. O Espírito Santo em outras religiões, então algumas religiões orientais, a noção sobre o Espírito Santo se torna confusa, infelizmente. Então nós vemos ali que, de certo modo, esse pensamento confuso a respeito do Espírito Santo em religiões orientais, crenças orientais, se demonstram também como pensamentos heréticos, e nós devemos, logicamente, combatê-los. Uma crença estranha, que é a crença dos intelectuais da religião islâmica, então os muçulmanos. Então o Alcorão e as mensagens de Alá são confusas a respeito do Espírito Santo e não o atribuem como Deus, e assim por diante. Então nós devemos, logicamente, ter muito cuidado a respeito dessas religiões. Qual é a resposta bíblica a respeito disso, irmãos? Nós não entraremos nos pormenores da crença muçulmana, porque não se faz necessário, mas de maneira geral são confusas e descreem no Espírito Santo como figura divina. A resposta bíblica para isso é o que o próprio Jesus disse. Jesus disse: o Consolador é o Espírito Santo. E ele disse o outro, colocando no seu mesmo patamar. Então o Espírito Santo é Deus. A promessa de Jesus é: ele vai ficar convosco para sempre. Então o Espírito Santo é eterno. Então não trata-se de um ser, de uma força, não foi criado, não nasceu. Ele é Deus. O Espírito Santo habita em nós, age em nós e estará conosco para sempre, até o retorno de Cristo, buscando a sua igreja, e durante a eternidade nas celestiais mansões com Deus, porque o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, e isso é testificado em toda a Bíblia pelo próprio Senhor, pelo próprio Jesus. Isso é o que cremos e acreditamos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Como é maravilhoso nós estudarmos a palavra de Deus, compreendermos esses assuntos, recebermos de Deus essa instrução. É um grande privilégio. Sinta-se agradecido, privilegiado pela oportunidade que você teve hoje de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós estamos caminhando para o final da nossa aula, mas alguns recadinhos se fazem importantes. O primeiro, que nós que somos alunos da Escola Bíblica Dominical, também podemos contribuir com os nossos dízimos, as nossas ofertas.
Você que ama a palavra de Deus sabe que o Senhor tem bênçãos reservadas para aqueles que retribuem com gratidão ao Senhor através de seus dízimos, de suas ofertas. Então os irmãos estão vendo passar aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix para facilitar, e ali os irmãos podem enviar uma oferta abençoando a obra de Deus, a obra missionária. Eu tenho certeza que Deus há de recompensar aqueles que se desprendem dessa forma e contribuem para o sustento da obra de Deus. Também, irmãos, fazendo um convite aos meus amados irmãos que às vezes nos acompanham aqui na nossa escola bíblica dominical online, mas que ainda não frequentaram, não participaram de um culto, até mesmo da escola bíblica dominical presencialmente. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, faça-nos uma visita. Nós temos aqui em nosso templo sede cultos toda terça-feira, toda quinta, todo domingo também. A partir das 5:30 da tarde nós temos cultos aqui em nossa sede. Mas também nas nossas igrejas, né, nos bairros da nossa cidade, os irmãos podem ali também frequentar. Nós temos igrejas no Jardim Esperança, na Vila Pereira, no Jardim Santa Rosa, Paraíso, Nova Cidade, Buscarde, Bosque, Cardim, Primavera e assim por diante. Nós temos igrejas em muitos dos bairros da nossa cidade e vai ser um prazer recebê-lo em um culto onde você receberá uma instrução da parte de Deus e com certeza vai sair com seu coração alegre. Além disso, em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, a partir das 8h30, você pode frequentar a escola bíblica dominical. Levar a sua lição, se você não possui ainda, vá em uma das nossas igrejas, faça o seu pedido e ali você pode, de maneira presencial, junto com os nossos pastores, professores, com toda a igreja, aprender a palavra de Deus. Nós temos classes a partir do berçário até para a terceira idade. Toda grade de idades está assistida pela Escola Bíblica Dominical e você pode então participar, levar seus filhos, netos, toda a sua família para aprender a palavra de Deus. Então, que Deus o abençoe. Nós continuaremos aqui servindo ao Senhor e nesse momento faremos uma oração de gratidão a Deus por esta aula tão maravilhosa que Deus nos deu, por este dia tão abençoado, que você tenha uma tarde, um dia, uma noite abençoada, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu. Senhor, nos ajuda a colocar em prática estes ensinos. Senhor, nos ajuda a sermos fiéis à Tua palavra, a honrarmos a Tua presença, a levarmos o Teu nome como luz para este mundo. Pai, nós pedimos, abençoe a cada um de nós, a Tua igreja, a cada professor, professora, a cada aluno, cada irmão e irmã que, Senhores, tem o desejo de aprender a Tua palavra. Nós pedimos, ser conosco, sempre nos ensinando, nos ajudando, é o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Deus te abençoe.